Voltamos, meu povo. Agora a gente vai falar da segunda parte sobre Egito Antigo. Na primeira parte a gente viu a origem, a importância do Rio Nilo, como o Império se formou e a sua estrutura política. Agora a gente vai falar a respeito da sociedade, da organização social, da cultura. Também vamos falar aqui a importância de cada grupo social e tudo mais. Vamos conhecer aqui a parte que muita gente considera mais interessante do famoso Egito Antigo. Primeiro, sobre a sociedade. A sociedade egípcia, ela era uma sociedade formada por diferentes estratos sociais. O que são esses estratos sociais? Nada mais são do que camadas, são grupos. E a gente costuma dizer que elas são sobrepostas. O que isso significa? Se nós formos fazer uma pirâmide da importância social de cada grupo, né, a gente vai ter os que estão aqui no topo e a gente vai ter os que estão lá embaixo. Cada degrau que a gente desce aqui, né, seria um degrau a menos no nível de importância social. Então, se a gente for falar da sociedade egípcia, ela é formada por esses grupos, e aí a gente tem o grupo mais importante, ou a figura mais importante, que é o faraó, e aí vai se descendo em nível de importância. A gente vai ter os nobres, sacerdotes, soldados e escribas, que estão aqui um patamar abaixo. Depois a gente vai ter os comerciantes, os camponeses e os artesãos, que estão outro patamar abaixo desses e mais abaixo ainda do que o faraó. E por último a gente vai ter aqui os escravos, que são, digamos, o patamar mais baixo da sociedade egípcia. Outra coisa muito importante de a gente falar é que essas camadas, né, esses grupos sociais, eles eram fixos e de caráter hereditário. O que isso significa? Que você não existia a possibilidade de você ficar mudando de grupo ou subir no nível de importância social. Você deu a sorte de nascer em um grupo social mais importante, mais respeitado, parabéns para você. Você deu o azar, né? A falta de sorte de nascer no grupo dos camponeses, no grupo dos artesãos. Sinto muito por você, mas não tem aquela história de eu sou uma camponesa muito bonita e aí um príncipe aqui dos nobres passa por mim na estrada, se apaixona, os olhinhos brilham, ele me pega, bota na garupa do cavalo e eu vou viver com ele no castelo. Não, gente, não existe. Isso é coisa da Disney, isso é coisa dos contos de fadas. No Egito, na história real, esse tipo de situação não acontecia, porque os estratos sociais eles eram fixos e hereditários. Normalmente você vai herdar a estrutura social, o lugar social do seu pai e o seu filho vai herdar o seu lugar social. Funcionava mais ou menos dessa maneira aí. E lá para eles estava tudo ok, estava tudo legal, porque todo mundo nasceu e se criou nesse estilo, então já tinham se acostumado. A gente vai conhecer agora quem são, quais as funções e o significado de cada grupo social desses aí. O primeiro deles e mais importante, né, que está aqui no topo da nossa pirâmide social, é o faraó. Lembra lá do outro vídeo, quando eu falei que o Egito ele foi unificado e passou a ser governado por um único rei? Esse único rei é mais conhecido como faraó. O faraó é o rei supremo do Egito. Quando eu falo assim de rei supremo, também pode ser rainha, né? Porque no caso também existiram faraós mulheres, como a famosa Cleópatra, né? Era rei supremo porque concentrava todos os poderes em suas mãos. E além de rei, politicamente falando, o faraó no Egito ele também era considerado um deus vivo. Então era uma autoridade política, administrativa e também era uma autoridade divina, né? De modo geral, o faraó ele tinha autoridades religiosas, era o principal representante da religião, até por ser considerado um deus vivo. Então, se faziam celebrações em nome do faraó, se faziam pedidos em nome do faraó também. Era uma autoridade administrativa porque possuía a maior parte das terras, possuía a maior parte do patrimônio do Egito e era o responsável por organizar
o patrimônio, por recolher os impostos, por determinar os impostos e tudo mais. Era uma autoridade judicial, isso quer dizer que quem decidia a aplicação das leis era o faraó ou pessoas orientadas por ele, e também era autoridade militar, era o chefe supremo do exército, da defesa e das possíveis guerras que acontecessem no Egito. Então, era o cara, né, gente? O faraó era o cara. Toda a concentração de poderes estava na mão desta figura, desta criatura aí. E esse poder, né, também permitia que o faraó possuísse diversas esposas legítimas, um grande número de concubinas, que são as famosas amantes e tal. E para nós hoje pode parecer absurdo, pode parecer algo assim, nossa, que imoral, que danadinho esse faraó. Mas era uma coisa comum da cultura deles, tá? Então não julguem, gente. Era uma coisa extremamente comum da cultura deles. Mas o faraó ele não governava sozinho, né? A maior parte, ele também possuía funcionários do governo que ajudavam ele na administração, mas todos submissos ao faraó, que era a autoridade máxima. Esses funcionários, os sacerdotes também ajudavam ele ou ela, no caso, né? Principalmente na administração dos templos. O faraó ele exercia considerável controle sobre as atividades econômicas, porque ele era o responsável pela administração, mesmo tendo a ajuda dos seus funcionários, vamos assim, né? Abaixo, vamos dizer, no patamar abaixo, no nível de importância social, a gente voltar aqui na pirâmide, a gente vê, ó, estão aqui os nobres, os sacerdotes, os soldados e os escribas. Esse grupo aqui seria, vamos dizer, uma classe elite, né? A elite da sociedade egípcia. Essa elite ficava ali mais próxima do faraó, circulando em torno do faraó. Eu costumo dizer que é a panelinha do faraó, não só por serem os puxa-sacos do rei, não só, mas também porque eles viviam trabalhando em função do faraó, mas estavam mais próximos. Muitos deles poderiam frequentar o palácio, muitos deles poderiam ter uma relação um pouco mais direta com o rei, coisa que o restante da população não poderia. Então, por isso que esses aqui são considerados a elite. E por terem essa relação mais direta, obviamente que eles também são os grupos mais beneficiados da sociedade egípcia, né? Quem são eles? São os nobres, os sacerdotes e os escribas. Lá na pirâmide também tem os soldados, mas eu vou falar depois deles. Quem são os nobres? Os nobres são aquele pessoal que ocupava os cargos administradores, que ajudavam o faraó na administração do reino. Dentre esses nobres, tem uma figura muito especial que é chamado de Tjat, ou vizir, que era como se fosse o chefe da administração. Era uma espécie de secretário pessoal do faraó. Essa era a figura que estava mais próxima dele. Mas, além desses, existiam vários outros nobres e suas famílias que trabalhavam junto ao governo, que ajudavam o faraó na administração e possuíam, por conta disso, um respeito maior dentro da sociedade egípcia. O segundo grupo aqui, esses aqui seriam a representação dos nobres, essa cara aqui de nobre. O segundo grupo são os sacerdotes, né? Os sacerdotes, obviamente, sempre que a gente falar dessa palavra, sacerdote, estará relacionada à religião, né? Os sacerdotes eram os responsáveis por presidir as cerimônias religiosas. Os egípcios, eles tinham uma relação muito forte com a religião. A religião era algo assim que comandava o dia a dia deles. Então, os sacerdotes, por serem as pessoas responsáveis pelas cerimônias, pelo funcionamento dos templos, pela administração dos templos, eles tinham um grande respeito na sociedade. Mas, lembrando que não eram autossuficientes e independentes, porque mesmo presidindo os templos, mesmo celebrando as cerimônias em homenagem aos deuses, eles também eram funcionários do faraó, porque o faraó era o chefe supremo também da religião. Então, os sacerdotes, eles desfrutavam da riqueza que o templo tinha por conta das oferendas
eles ganhavam muitas coisas, eles tinham grande respeito na sociedade, mas estavam também submissos ao poder do faraó. E, por último, aqui a gente tem a figura dos escribas, está representado por esse bonequinho aqui. Quem são os escribas? São as pessoas, os funcionários do rei que conheciam a escrita. Os egípcios já usavam a escrita egípcia, mas nem todo mundo da sociedade egípcia tinha a habilidade de ler e escrever. Então, os escribas, eles tinham essa habilidade, eles sabiam ler e escrever, e isso tornava eles importantes para a sociedade, importantes para o faraó e para o pessoal que administrava o Egito Antigo. Por quê? Porque era a função dos escribas fazer as cobranças dos impostos, fiscalizar quem estava pagando, quem não estava, fiscalizar as obras do governo, o patrimônio do palácio, do faraó, dos templos também, né? Então, eu costumo chamar eles de contadores no Egito Antigo. Eram os responsáveis por controlar esse patrimônio, já que eram aquelas pessoas que possuíam a escrita, obviamente aquelas pessoas que saberiam registrar o patrimônio, o que está entrando de imposto, o que está saindo de gastos e tudo mais. Então, essa habilidade de escrita e essa necessidade de controlar o patrimônio do reino torna os escribas figuras importantes na sociedade. Descendo um pouco mais aqui no patamar, a gente vai ter os camponeses e os artesãos. Quem são os camponeses? Como o próprio nome fala, né? Era o pessoal que vivia no campo. E nesse campo, na parte rural do Império Egípcio, eles realizavam diversos trabalhos. Obviamente, eram os responsáveis pela produção agrícola do reino e pela criação de animais. Esse pessoal vivia nas aldeias, né? Por isso que a gente chama eles de camponeses, que eles não viviam dentro das cidades, eles viviam afastados, no que hoje a gente chamaria de zona rural, nas aldeias, e eram, obviamente, obrigados a pagar impostos. Era o pessoal que pagava imposto aí para ajudar a sustentar as outras classes. Esses impostos eram muitas vezes em forma de colheita, do que uma parte da colheita e uma parte do rebanho que eles possuíam, né? Não pense que o imposto é só moeda, dinheiro, não. No caso dos camponeses era também uma parte da colheita que eles produziam, uma parte do rebanho que possuíam, que era entregue como impostos ao imperador, ao faraó, desculpa, ao palácio. E no período em que esses camponeses não estivessem trabalhando na agricultura ou na criação de animais, eles também eram recrutados para trabalhar nas obras do governo, nas obras dos faraós, como, por exemplo, a construção de canais de irrigação, a construção de templos, até das próprias pirâmides. E, obviamente, eram recrutados para trabalhar compulsoriamente, isso quer dizer trabalhar de graça, quase um trabalho escravo, para o faraó, né? Porque o faraó chamou, a galera tem que ir, não tem essa opção de dizer não estou afim, não. Outro grupo que também era muito importante para a economia, mas não tinha tanta moral na sociedade, eram os artesãos. Os artesãos são as pessoas que produziam os mais variados utensílios do dia a dia, aquelas coisas do dia a dia que todo mundo usa, que todo mundo precisa. Por isso que eles são importantes. Eles produziam coisas como tecidos, peças de cerâmica, né? Vasos, panelas, urnas funerárias e tal, armas, barcos, ferramentas para agricultura, joias, entre outros, enfim. Os mais variados tipos de utensílios do dia a dia da sociedade egípcia eram produzidos por esses artesãos. Esses artesãos vendiam esses utensílios aí para os comerciantes, às vezes também vendiam para um grupo específico. Por exemplo, tinha os artesãos que fabricavam diretamente para o palácio do faraó. Tinham artesãos específicos em fabricar armas para o exército, outros específicos em fabricar barcos para comerciantes, enfim, né? E também tinham os que produziam as famosas pinturas egípcias. Esses são os principais grupos da sociedade egípcia, as principais camadas sociais que formavam a sociedade egípcia, né?
Abaixo, lá na parte mais baixa da pirâmide social, a gente vai ter os escravos. Os escravos, eles eram um grupo pequeno, numericamente pequeno, na sociedade egípcia. E normalmente eram formados por prisioneiros de guerra. Então não esqueçam, o que torna alguém escravo na sociedade egípcia é, na maioria das vezes, ser prisioneiro de guerra, né? E por conta dessa condição de escravos, eles viviam trabalhando para outras pessoas de graça. Mas, nesse caso, né, as condições de vida deles eram diferentes, por exemplo, dos escravos da história do Brasil que a gente conhece, que a gente já estudou, que vocês já estudaram, com certeza, né? Os escravos no Egito Antigo, por exemplo, eles não eram vistos como mercadoria, então eles não eram vendidos, negociados como mercadoria. Eles poderiam adquirir propriedades se conseguissem patrimônio para isso, poderiam testemunhar em tribunais, caso fosse necessário, e até mesmo casar com pessoas livres. Isso não tiraria eles da condição de escravos, mas eles poderiam fazer esse tipo de coisa. Então é um diferencial com relação à escravidão em outros lugares. A gente tem que lembrar disso também. Então, esses são os principais grupos da sociedade. Agora falando de outro fato muito importante, sobre a religião egípcia, a famosa religião egípcia. O que nós sabemos a respeito dela? Primeiro, nós sabemos que a religião egípcia ela é muito importante na vida da sociedade. Como eu disse, muita coisa da vida dos egípcios gira em torno da religião. Muita mesmo, independente da classe social que eles estejam, do grupo social que eles estejam. Outra coisa muito importante, eles eram politeístas, ou seja, como vocês já sabem muito bem, adoravam vários deuses, possuíam vários deuses. E esses deuses eles tinham uma relação muito forte com os fenômenos da natureza, até porque os egípcios eram muito ligados também à natureza, essa relação com a natureza. No caso da religião egípcia, as divindades, os deuses, eles eram representados tanto com a forma animal quanto com a forma humana. Então, a gente chama essa mistura aí de representação humana e animal de antroposomorfismo. O que isso significa? Na prática, é isso aqui, ó. Os deuses, eles eram representados, fisicamente representados, às vezes apenas como animal, às vezes apenas como ser humano, ou em algumas vezes nessa mistura de corpo, parte humana, parte animal, né? Aqui eu tenho o exemplo de alguns dos deuses egípcios, alguns dos mais importantes, mais famosos, vamos dizer assim. Eu tenho Amon-Ra, que é considerado o deus Sol, é o principal deus da sociedade, da religião egípcia. E se você observar aqui, ele tem uma parte dele, uma parte do corpo humano, mas aparece um rabo, tem uma cabeça de um pássaro. Isso é o tal do antroposomorfismo que a gente chama. É a mistura de representações humanas e animais. Tem também o Osíris, que é o deus da vegetação, das forças da natureza e dos mortos. Ó aí, né? A relação da natureza que eu falei. A Ísis, que é responsável por ajudar os mortos a entrarem no pós-vida e esposa de Osíris. E o Horus, não sei, que é o deus do céu, filho de Osíris e Ísis. Alguns aqui, mas a mitologia egípcia é muito interessante e muito maior. Quem se interessar depois em estudar, vale a pena porque ela é bem legal. Outra coisa em relação à religião egípcia é a sua relação com a morte. A relação da sociedade egípcia antiga com a morte. E daí vem as famosas múmias egípcias que todo mundo lembra, que todo mundo fala. Mas não é aquela múmia do Scooby-Doo que sai correndo atrás das pessoas toda enfaixada, não, viu? É bem diferente. Já vou aí tirando a fantasia da cabeça de vocês. Os egípcios, a relação deles com a morte é muito diferente da nossa, por exemplo. Eles acreditavam na vida após a morte, no reino de Osíris, que é o deus dos mortos, que a gente viu agora há pouco. E na crença dos egípcios antigos, os mortos eles seriam julgados pelo Osíris
e poderiam voltar ao mundo dos vivos se eles fossem absolvidos. Se você for uma pessoa legal, depois que você morreu, você vai lá, está na frente de Osíris. Se você foi legal, se ele acha que você merece, você vai voltar. Você vai ser absolvido e vai voltar. Por conta disso, por conta de acreditarem nessa volta do reino dos mortos, então os egípcios precisavam conservar os corpos, né? Para quando a alma voltasse, o corpo está ali esperando. A partir de então, foi desenvolvida a técnica da mumificação, que nada mais é do que uma técnica para conservar o corpo físico ali, o corpo humano, o máximo de tempo possível. Né? A gente sabe, a gente não conhece relatos de ninguém que voltou, não. Mas as famosas múmias egípcias existiram e ainda existem muitas delas como fonte e objeto histórico. Obviamente que existiam diferentes tipos de mumificação, dependendo de quem era a pessoa que morreu, dependendo da classe, do grupo social que ela pertencesse e tudo mais. Tinham as mumificações mais chiques até as mais simples. Aqui tem, basicamente, assim, só a título de curiosidade, como é que funcionava o roteiro aqui dessa técnica de mumificação, né? Primeiro o corpo é limpo, todo bem preparado, depois é tirado as vísceras, os órgãos principais e o sangue, e aí depois é colocado aqui, esses órgãos eles são guardados nesses vidrinhos aqui, por exemplo, e depois são colocados diversas ervas e substâncias para conservar esse corpo e depois ele é enrolado em tecido. Basicamente, eu tô falando bem por alto, viu, gente? Bem por alto mesmo. Mas mais ou menos, era mais ou menos assim que funcionava. E depois colocado no sarcófago, né? Aqui eu trouxe só alguns exemplos de múmias. Quem assistiu a aula ao vivo entende melhor a história dessas múmias, né? Quem não assistiu, eu sinto muito, mas não vai dar para explicar aqui não, porque vai ser muito longo. Aqui também é exemplo dos vasos que eram utilizados para armazenar os principais órgãos, como eu falei, né? Depois que eles eram tirados. Aqui tem alguns. Né? Seguindo, né? Além da questão religiosa, outra coisa que é muito famosa, né? Outra coisa muito famosa dos egípcios antigos tem a ver com a arte e com a ciência. E essa arte e essa ciência foram deixadas para nós como heranças, como legado cultural dos egípcios antigos, muitas existentes e utilizadas até hoje. Sobre a arte, que também era muito influenciada pela religião, né? A gente destaca aqui a arquitetura. A arquitetura egípcia, ela é muito famosa e até hoje muito bem aproveitada. Os egípcios, eles desenvolveram muitas técnicas de arquitetura que até hoje são incorporadas no nosso dia a dia. Por exemplo, a construção das pirâmides, né? Muitos templos foram construídos para adorar os seus deuses, mas as pirâmides, elas se destacam aqui porque até hoje estão lá no meio do deserto, são consideradas maravilhas da humanidade, patrimônio histórico e tudo mais, né? E foram criadas, foram construídas para servirem de túmulos a alguns faraós. Mas, obviamente, que são maravilhas da arte e da arquitetura e até hoje despertam muita curiosidade sobre a construção, como foram construídas e tudo mais. Outra coisa famosa dos egípcios e que ainda está lá até hoje no meio do deserto, quando vocês forem no Egito, vocês podem ir lá visitar, é a famosa Esfinge de Gizé, que nada mais é, né, do que uma homenagem aos deuses. Ela foi construída pelo faraó Quefren, o mesmo que mandou construir a pirâmide de Gizé, e ela foi construída basicamente em um único bloco de pedra que foi moldado, vocês conseguem imaginar o tamanho do trabalho para moldar esse bloco de pedra. Ela tem mais ou menos aí 75 metros de comprimento, 19,3 metros de largura e 20 metros de altura. É gigante. E foi feita para homenagear os deuses. Outra contribuição muito famosa dos egípcios
está na escrita, os famosos hieróglifos do Egito, que foi o tipo de escrita desenvolvida pelos egípcios que mais influenciou na sociedade, no dia a dia deles, né? Através dessa escrita, que eram os hieróglifos, os sacerdotes e os escribas faziam referências divinas, faziam registros dos seus patrimônios, deixaram muitas coisas escritas para a humanidade e que são conhecidas até hoje. Por exemplo, um patrimônio histórico, um objeto muito famoso chamado Pedra de Roseta. Essa Pedra de Roseta, ela foi encontrada em 1798, na cidade de Roseta, que fica na região do Egito Antigo, e ela tem aqui nela, né, que ela ainda existe, ela tem nela escrita exemplos de textos na escrita hieróglifa, na escrita demótica e na escrita grega. E aí, com isso, com essa associação dessas escritas, foi possível se compreender o significado dos hieróglifos egípcios. Outra contribuição muito, muito importante dos egípcios para nós até hoje tá nas ciências mesmo, como a gente conhece. Os egípcios, eles desenvolveram muitas formas de saber. Como a gente fala desde o início, eles desenvolveram muitas técnicas para ajudar no seu dia a dia, e essas técnicas que resolviam na época coisas práticas do dia a dia deles, foi sendo deixada para a humanidade e até hoje são incorporadas na nossa vida. Por exemplo, eles desenvolveram a base da ciência chamada química, né? Através da prática da mumificação e da produção de medicamentos. Também desenvolveram a base da matemática, por conta da prática do comércio, da administração dos bens públicos. Os egípcios desenvolveram os números e os cálculos. Também desenvolveram as bases da astronomia, através da navegação pelo mar Mediterrâneo e da prática da agricultura, passaram a observar os céus. A partir dessa observação dos céus, passaram a desenhar mapas, rotas, e a astronomia vai ser baseada nisso aí. E, obviamente, a medicina, porque com a prática da mumificação e estudos do corpo humano, esses egípcios passaram a conhecer o funcionamento do corpo humano e, conhecendo esse funcionamento, também passou a ser possível corrigir algumas falhas, resolver alguns problemas. Não é que os egípcios tenham sentado e dito: galera, bora aqui, bora criar a química, bora criar a matemática, a astronomia e a medicina. Não, mas eles desenvolvem técnicas que, com o tempo, dão base para o surgimento dessas ciências. Então, a gente deve muito às habilidades e aos conhecimentos do Egito Antigo. Para encerrar, dessa vez eu não trouxe perguntinhas, eu trouxe um mapa. Nesse mapa mental aqui, quem quiser observá-lo e estudá-lo um pouquinho mais para ajudar na revisão. Mas eu acho que vocês já estão se garantindo e vão saber responder a prova bem direitinho. Então, é isso, gente, sobre o Egito Antigo. Boa sorte na prova, espero que vocês tenham compreendido e até o próximo capítulo. Tchau!